O dinheiro não traz felicidade? Essa é uma questão há muito difundida na sociedade. Mas qual a verdade dentro dela? Ao ver um senhor vítima de osteoporose, ataques de epilepsia e dores crônicas em todo o corpo, essa frase pode ser questionada. Eu conheci o senhor em questão. Atuando como bombeiro militar, realizei seu atendimento e o conduzi dentro de uma ambulância para o hospital. Durante o percurso, ele relatou que havia acabado de conversar com o médico de sua empresa, que esse tinha sido grosseiro com ele e lhe negado os pedidos de exames. Após esse ocorrido, ele caiu na rua, em parte pelos problemas de saúde e em parte pelo sentimento de angústia que o tomou. Disse a mim que no dia anterior estava internado e que os médicos haviam lhe dado alta naquela manhã. Informou ainda que precisava realizar exames caros, incluindo uma tomografia. Durante seu lamento, declarou que recebia um salário mínimo do governo e que não possuía condições financeiras de arcar com as suas despesas médicas. A história desse senhor é uma entre tantas que envolvem as camadas mais humildes da comunidade. A verdade existente é que a frase "o dinheiro não traz felicidade" está somente parcialmente correta. Realmente, os ganhos financeiros não são tudo na vida, mas sem sombra de dúvida, possuir um bom patrimônio econômico facilita a resolução de necessidades pessoais. Permite que as pessoas não apenas sobrevivam, mas vivam. Possuindo um bom capital, é possível contratar um plano de saúde e arcar com exames médicos, por exemplo. Não estou dizendo que possuir dinheiro pode salvar a vida de alguém enfermo, mas com toda certeza pode proporcionar as armas para que se possa lutar contra a doença. Caso fôssemos colocar em uma hierarquia as coisas mais importantes da vida, eu acredito que deveríamos escolher três. A primeira seria saúde, a segunda amor e a terceira dinheiro. Tendo somente a primeira, é possível facilmente perseguir as outras duas. Possuindo somente a primeira e a segunda, iríamos privar aqueles que amamos do conforto que ganhos e objetos materiais podem proporcionar. Existem indivíduos que clamam a falta de utilidade em se adquirir bens e lutar pelo progresso financeiro. Aqueles que optam por seguir esta linha de raciocínio podem conseguir sobreviver relativamente bem enquanto jovens, mas à medida que a idade avançada se aproxima, a falta de recursos mostra o quanto eles estavam equivocados. Viver como se deseja quando se é jovem e saudável é mais simples do que quando se é idoso. As escolhas feitas na mocidade impactam diretamente o seu futuro e os daqueles que o cercam. O mundo, em sua maior parte, é voltado à competição entre as pessoas. Somos preparados desde o início da vida para competir com outros indivíduos. As notas que recebemos na escola servem de parâmetro para medir o nosso conhecimento. Conhecimento esse que será testado e confrontado com o de outros estudantes quando houver o vestibular para concorrer a uma vaga na universidade. Conseguindo entrar na faculdade, se inicia uma nova etapa, onde terá que aprender muito bem suas matérias para pós-formado competir no mercado de trabalho. Isso com certeza gera uma tensão e uma ansiedade, mas de nada adianta lutar contra a mecânica do mundo. Ele funciona dessa forma e dessa forma ele progride. É a competição que faz a sociedade se desenvolver. Sem ela, teríamos produtos sem qualidade em nossas prateleiras, se é que os teríamos. Caso todos decidissem plantar uma horta no fundo de seus quintais e se dedicar à criação de animais para consumo, voltaríamos ao período do homem neolítico, logo após ele abandonar a vida nômade para se estabelecer. O fato é que temos que nos adaptar ao sistema em que vivemos e buscar tirar a maior vantagem possível dele. Viver sem uma meta que lhe garanta estabilidade financeira, no longo prazo vai lhe trazer sofrimento. Imagine no fim da vida depender do auxílio financeiro do governo e de familiares para conseguir sobreviver, sendo que quando jovem poderia ter feito algo a respeito para alterar essa realidade. Há casos, é claro, onde realizar esse feito é mais complicado, mas não é impossível. Existem famílias disfuncionais, onde a influência dos pais sobre os filhos é nefasta e cheia de reverberações futuras. Existem também os que, além dessa questão familiar, ainda possuem problemas financeiros graves.
Tudo isso auxilia para dificultar a ascensão social dos indivíduos que sofrem dessas desvantagens. Ainda assim, há aqueles que superam essas adversidades e se tornam membros produtivos da sociedade. Eu conheci um homem já maduro, com seus 60 anos, que me relatou que passou por uma infância pobre com seus irmãos. Seu pai era um bêbado e todo dia, após chegar em casa do trabalho, importunava a família. Quando em casa, ele estava sempre alcoolizado. Assim foi durante toda a infância e juventude do homem. Sendo de uma família pobre e possuindo uma base familiar frágil, suas oportunidades para o futuro poderiam ter sido nulas, se ele assim quisesse. Mas ele optou por não ser limitado pela sua condição social e familiar. Ele optou por alterar o seu presente e construir um futuro melhor. Estudou, se dedicou e foi aprovado em um concurso público municipal. Hoje possui estabilidade financeira, uma esposa e filhas. Você pode pensar que ele conquistou pouco, mas frente às dificuldades que enfrentou, foi muito. A vida é feita de escolhas como essas. Podemos desanimar e não tentar melhorar, ou arriscar e buscar progredir. Expus essa história para exemplificar que, mesmo que existam obstáculos na trajetória de todos os indivíduos, sejam eles de menor ou maior escala, podem ser superados se a pessoa em questão estiver determinada a trabalhar para alterar sua realidade.